Muito bem, meus amigos, vamos lá. O nosso livro O Consolador. Nós estamos na segunda parte, filosofia, no primeiro item, vida, no subitem experiência, a partir da questão 142. Lembrando que O Consolador é um livro psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico e de autoria espiritual de Emmanuel e toda a equipe espiritual que colaborou com a elaboração dessa valiosa obra. Então vamos lá. Nós paramos na questão 141, lembrando que na 140, né, a gente teve até a 139 falava sobre determinismo, livre-arbítrio, experiências da vida, né? Depois na 140 mudaram o foco, já trazendo alguns temas mais, digamos, esotéricos, para entenderem e para entendermos o que a doutrina espírita tem para nos oferecer. Então, na 140 foi falado sobre a influência dos astros, e é então que nós comentamos no nosso último encontro, a partir daquilo que Emmanuel trouxe para nós, disse que o campo magnético e suas conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Né? Mas ele fala para nós que o foco principal aqui é interessante que Emmanuel chama atenção para que não desviem o olhar sobre a importância da nossa luta cotidiana visando a nossa evolução aqui no nosso mundo. Não imaginando que são os astros que determinam o nosso destino, as nossas venturas e desventuras. Né? Então aqui o que nós podemos dizer hoje, que só para fazer uma revisão do que nós já conversamos, é que no passado a astrologia era vista como uma ciência, embora oculta, uma ciência oculta. Depois, conforme o conhecimento humano foi se desenvolvendo e voltando mais para a ciência, para a busca do conhecimento, nós tivemos essa divergência entre astrologia e astronomia, né? A astrologia baseada nessa interpretação de adivinhações a partir da posição dos astros e das suas influências, enquanto que a astronomia é uma ciência que procura entender a estrutura do mundo à nossa volta. Nós sabemos que a física, quando ela fala sobre a questão do campo magnético, fala que um corpo que tem massa, qualquer corpo massivo, ele é capaz de exercer uma influência sobre o outro corpo, independentemente do tamanho. Então, quando nós falamos sobre essa influência magnética, certamente nós somos influenciados por esse magnetismo. Porém, o que nós não compreendemos é a sutileza dessa influência. E cá, aqui para nós, né, nós não temos até mesmo o objetivo de procurarmos entender esse tipo de influência, já que os nossos sentidos não são capazes de registrar o resultado dessa influência. Nós vemos isso claramente no nosso mundo, né? As marés, as plantações, a própria força gravitacional que prende aqui, né, a Terra, a Lua, Sol, formando o nosso sistema solar. Então existe um campo magnético. Que tipo de influência ele exerce sobre nós? Isso é algo que nós ainda do mundo físico não temos ainda o conhecimento, mas no mundo sutil do espírito e dos fluidos que nos envolvem, certamente tem. Agora, como isso é registrado para influenciar no nosso modo de viver, isso é algo que nós não compreendemos. Embora não compreendamos, procuramos, através muitas vezes de uma visão até um pouco alegórica, um pouco fantasiosa, criarmos as nossas interpretações. Mas conforme a gente vai tendo um entendimento melhor, até mesmo aquilo que se encontra, digamos assim, alinhado com essa realidade do mundo fluídico à nossa volta, vai procurar tirar aquilo que é uma fantasia e focar apenas na realidade. Mas, como Emmanuel lembra para nós aqui, se as influências astrais não favorecem determinadas criaturas, urge que essas lutem contra os elementos perturbadores. Né? E mais do que isso, temos o Evangelho. O Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras. Né? Braz lembrou aqui, né, um astrólogo famoso me disse uma vez que ele tem que estudar demais, né,
Pois é, né? Mas esses estudos, o fato da astrologia ser vista hoje como uma pseudociência, ou seja, não é uma ciência de fato, mas ela depende de interpretações, nós estamos fazendo, né, assim como acontece, olhando para o mundo espiritual, nós procuramos interpretar de acordo com as nossas crenças, né, e não de acordo com os fatos em si. Então, somente teremos esse entendimento quando as nossas percepções mais sutis aflorarem. E isso não será possível com a influência do corpo físico que nós temos hoje, né? No caso da astrofísica, né, é muito mais ciência propriamente dita, de entender as trajetórias dos astros, a força do campo magnético, a estrutura desses corpos, né? Então, realmente é a parte de observação e não de interpretação. Avançando um pouco mais, foi falado ali, né? 141, há influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na Terra como no espaço. Então aqui já falamos de palavras, né, nomes. Emmanuel colocou, né, na Terra ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas, e como nosso trabalho humilde é uma apologia ao esforço de cada um, ainda aqui temos de reconhecer que cada homem recebe as influências a que faz jus, competindo a cada coração renovar seus próprios valores em marcha para realizações cada vez mais altas, pois o que o determinismo de Deus é o do bem. Em todos os que se entreguem realmente ao bem, triunfarão de todos os óbices do mundo, né? Então ele fala sobre o nome. E aí então a gente lembra que Kardec tinha falado, e eu fiquei de pesquisar para vocês, acabei não tendo tempo, mas Kardec tinha falado sobre o cuidado que muitas mães têm de colocar o nome de uma pessoa importante, de uma pessoa famosa, imaginando que esse nome trará alguma influência na vida daquela criança. Então pegar, por exemplo, o nome de um rei, o nome de um santo, o nome de um artista, imaginando que isso vai trazer algum tipo de mudança. Claro que isso tem a parte das nossas crendices, mas também existe, como Emmanuel coloca, e ele até chama atenção sobre isso, que não é o papel, no desenvolvimento desse livro, falar sobre esse tema, mas as palavras também trazem o seu simbolismo e, portanto, estão impregnadas de energias, né? Basta a gente lembrar que essas palavras que são ditas, por exemplo, numa agressão, num elogio, numa prece, num ritual, a gente lembra que não são as palavras em si, mas é o efeito que essas palavras provocam no momento em que elas são emitidas na mente daquela pessoa. E isso significa que nós estamos, na verdade, materializando essas energias através das palavras, mas se as palavras não forem ditas, as energias são geradas da mesma forma. Mas nós utilizamos aquilo que nós já falamos outras vezes, né? Símbolos, cânticos, posturas físicas, ambientes, palavras, odores, sabores, tudo isso tem para nós um significado de materialização aquilo que mentalmente é produzido na origem. Então nós vemos isso muito em rituais que mostram, seja em filmes, seja em templos sagrados mesmo, né? Templos religiosos, que inclusive palavras que muitas vezes não são compreendidas pelos fiéis, pelo fato de terem outra origem, ou serem uma criação mental, mas no momento em que ela é dita e as pessoas se concentram naquela palavra, isso vai fazer com que o comportamento dela seja alterado pelas crenças que ela absorve. Para algumas pessoas a palavra não significa nada, para outras pessoas a palavra tem grande importância. Bom dia, Jerusa, bom dia, Marion. Então tudo isso a gente mostra as transformações que vão acontecendo a partir do momento em que a mente cria em sua origem aquela força potencial. Então é algo interessante da gente perceber que como é importante para nós, como por exemplo, fazer uma prece em voz alta. E essa prece em voz alta, ela acaba provocando em nós um efeito diferente, fortalece as nossas crenças, se tornam para nós
um objeto de foco para aquilo que nós estamos ouvindo. Brás, se você pudesse voltar no tempo, isso é algo curioso, você se comportaria da mesma forma. Sabe por quê? Porque quando você volta no tempo, você tem que levar em consideração que a sua mente também volta no tempo. E o seu nome para aquela época era um nome normal de ser escolhido, esses nomes diferentes do que nós temos hoje, né? O meu avô, por exemplo, que faleceu, né, em 1980, o nome dele era Apulcro. Olha que nome bonito, Apulcro. Fico imaginando minha voz chamando meu avô, né? Vem cá, Apulcro. Ou qual é o apelido que ele tinha, que eu não sei. Então, quer dizer, Apulcro. Olha só que nome difícil. Então, quer dizer, para aquela época, esses nomes tinham significado. Para os nossos tempos atuais, não tem. Então, se você voltasse no tempo, você seria a mesma pessoa que você era. É claro que a gente gostaria de voltar no tempo com a mentalidade de hoje. Só que quando a gente volta no tempo, a nossa história também volta para o começo. E naquela época era tudo normal. Né? Então, ainda bem que a gente é de uma época diferente, né? Pelo menos nós aqui que temos a oportunidade de estar aqui num mundo diferente. Né? Tá ali, ó, o termo pulcro deriva da palavra pulcro, que significa belo, bonito, limpo, esplêndido, imaculado. Olha só o significado. Quer dizer, minha bisavó ou meu bisavô que escolheu esse nome tinha conhecimento sobre o significado desse nome. Mas para nós, ali na nossa ignorância, esse nome nada mais era do que um nome esquisito. Podia chamar só ele de Belo, né? Mas está ali, ó. Né? Bom dia, Marli. Então as palavras têm significado. Então escolher um nome desse, por exemplo, né? Como por exemplo, Rosângela. Significa rosa angelical. Rosa angelical, virou Rosângela. Angelina, por exemplo. A menina dos anjos, né, Angelina? Olha só. Então, quer dizer, os nossos nomes vão trazendo, de acordo com a visão dos pais, um significado para os filhos. Agora, o que a nossa crendice acaba colocando é exatamente esse entendimento. Eduardo, por exemplo, que o Dudu é o rei Eduardo. É o nome real lá para os ingleses, Edward. Então nós vamos pensar o que nessa época, né, nesse período? Que as influências que esses nomes vão gerando sobre as pessoas, segundo a nossa crendice, vai definir o futuro que ela vai ter. Se ele tem um nome chamado belo, bonito, limpo, significa que ele será uma pessoa bela, bonita e limpa. Mas o que na verdade, as instruções que nós recebemos, bom dia Miriam, o que nós recebemos de orientação é exatamente o que Kardec falou sobre isso, inclusive, que é a importância dos pais educarem os filhos, para que essa educação se transforme num resultado de fazer com que aquela pessoa seja digna, seja pura de fato, nesse sentido de levar esses melhores valores. Mas não é o nome que vai determinar isso. Assim como nós lembramos também, as palavras num ritual, elas têm o objetivo de trazer para nós o efeito vibracional, o efeito energético sobre aquele momento. Mas é uma necessidade nossa que nós temos de ouvir essas palavras, de uma pessoa dizer, no momento em que nós fizemos a prece de abertura. Enquanto nós conversávamos, as minhas ideias impregnavam vocês no mesmo sentido, para que vocês acompanhassem aquele desejo, aquele pedido, aquele agradecimento, para que o nosso trabalho fosse sustentado. Mas se eu fizesse uma prece silenciosa, e talvez vocês fizessem as de vocês, nós não teríamos essa unidade. E Kardec lembra que, no momento da prece, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma prece coletiva ela tem mais potência do que uma prece solitária, do que uma prece individual. Para isso, então, nós usamos as palavras. E agora, quando nós pegamos, por exemplo, você vai numa sinagoga e você acompanha aquele culto judaico, em que eles falam as palavras em hebraico. Ou então você vai num terreiro de Umbanda e você tem aquelas palavras de origem africana. O efeito daquelas palavras vem muito mais por uma educação do que pelo entendimento de fato do que elas significam.
Eu sei que aquela palavra significa tal coisa naquele momento, mas o que é a palavra em si? Por isso, então, isso mostra para nós, né, o significado vibracional que existe em tudo aquilo que a gente faz. Uma das histórias que o Chico contava era exatamente o momento em que uma senhora, conversando com o Chico e pedindo orientação para que sobre uma determinada situação que ela vivenciava, ela não gostou e saiu xingando o Chico. E aí Emmanuel, que estava junto, disse para ele, observe a vibração das palavras que ela está emitindo. E o Chico, através da sensibilidade mediúnica, pôde perceber o impacto energético vibracional daquilo que ela estava dizendo, porque não eram as palavras em si, mas as energias, as vibrações que estavam impregnadas naquelas palavras que ela estava gerando. E elas sim impactam nas pessoas. São as vibrações e não a palavra em si. Então aqui, embora ele esteja falando sobre nomes, nós podemos entender isso para as palavras, para o simbolismo das palavras, para entender exatamente o efeito que elas provocam dentro desse campo vibracional em torno de nós. Braz lembrou aqui, na minha próxima encarnação vou evitar o nome Manuel, né? Para não virar Mané, né? Pois é. Houve um tempo em que Mané era bom, né, Braz? André lembrou, né, no messiânico japonês, a vibração emocionante, né? Pois é, nós temos ali no budismo, naqueles mantras que são proferidos pelas pessoas. Isso ajuda na nossa concentração, na nossa mentalização. E aí então você vai ter palavras, você vai ter sons, você vai ter cheiro, o incenso, aquele sino, aquelas palavras, as pessoas absorvem aquilo que é exterior como um modo de concentração, de focar a atenção para poder potencializar aquelas energias. Mas ensinam os espíritos que nós temos autonomia e capacidade suficiente de nós administrarmos as nossas próprias energias. Só que pelo fato de nós não termos ainda essa educação mental, esses elementos exteriores nos ajudam nisso. É aquela história, né? A minha prece, segundo a crença geral, se torna muito mais poderosa, a prece, a reza, a oração, seja qual o nome que nós demos, ela se torna muito mais poderosa quando eu faço diante de um altar, ou quando eu faço diante de um símbolo religioso. Eu preciso, no centro espírita, fazer uma prece. Você poderia fazer no carro. Eu me recordo até, né, do recém-desencarnado José de Paiva Neto, né, que foi um dos fundadores da Legião da Boa Vontade. Num dos livros dele, ele disse assim, você pode fazer uma prece enquanto você está sentado no vaso sanitário no banheiro. Porque não é o que você faz, a fisiologia é algo absolutamente natural. Você não tem que se constranger por isso. E não é o local que você está que vai fazer com que a sua prece seja mais ou menos pura. O que vai contaminar a sua prece ou vai depurar a sua prece é a sua condição mental. Então, quando ele fala sobre isso no livro, as pessoas leem e ficam meio indignadas. Quer dizer que eu tenho que parar, tenho que sair, tenho que parar o carro, na porta de uma igreja entrar para fazer uma prece? Não posso fazer uma prece no volante do carro? Não posso fazer uma prece caminhando pela rua? O que vale para nós é a importância do nosso condicionamento mental. É isso que vai fazer a grande diferença. Deixa eu ver aqui. Sobre a volta de São Pedro. Eu não li não, Brás. Eu cheguei a ler, eram 4 edições de um livro que ele publicou, uma amiga tinha me emprestado. E eu li bastante coisa interessante que ele comentava. Algumas coisas que fogem um pouco das crenças que nós temos, né, do entendimento que nós temos a partir dos ensinamentos espíritas, mas outros são bastante interessantes. De nós pensarmos, né, que esse caso, por exemplo, eu li esse livro já há mais de 20 anos, e me lembro exatamente dessa passagem, porque ela traz para nós uma visão muito diferenciada daquilo que é o condicionamento mental, mas porque não é onde você está, mas é como você está. Que é isso que é importante para todos nós. Sim, né? Foi um homem que teve um bom trabalho, né? Criou fez uma grande construção aqui no mundo, né? Muito bem, era uma revisão que eu queria fazer. Já fizemos, seguimos então com a questão 142. Vamos lá.
Poderíamos receber um ensinamento sobre o número 7, tantas vezes utilizado nos ensinos das tradições sagradas do cristianismo? Né? Então aqui o interessante eles chamarem atenção para essa questão do número 7, que nós vemos aqui que as perguntas que foram feitas para Emmanuel, elas são muito místicas, né? Essas últimas em especial, né? Sobre astrologia, sobre nomes, sobre números, numerologia em si. Então tudo isso não deixa de ser uma oportunidade, né? Porque são temas que fazem parte do nosso cotidiano. São temas que fazem parte dos nossos conjuntos de crenças e das práticas que nós temos, né? Muitas delas até milenares, como é o caso da própria astrologia. Então, as perguntas que foram feitas, embora para nós, né, pensemos, né, poxa, mas tem tanta coisa interessante para ser perguntada, mas essas perguntas também são interessantes. Exatamente para que a gente possa ter esse entendimento e compreender que não é uma questão de negação, é uma questão de dizermos que ou nós estamos fantasiando algo que não funciona dessa forma, ou algo que tem um efeito de fato que nós ainda não entendemos. Mas não dá para simplesmente negar aquilo que muitas vezes foge do nosso mundo material, e dentro da nossa racionalidade material, queremos determinar aquilo que é verdade e aquilo que não é. Porque muito daquilo que é verdadeiro para nós aqui no mundo, quando nós passamos para o mundo espiritual, nós vemos um sentido muito poderoso. Caso do meio ambiente, por exemplo, da água, a energia da água. Para nós, água é água e pronto. Quando se olha do mundo espiritual, conforme André Luiz fala para nós lá em Nosso Lar, a água tem uma energia muito diferente. Os minerais em si, quando nós vemos as crenças que são trabalhadas na Umbanda, por exemplo, com banhos de ervas, banhos de minerais e coisa e tal, para nós é tudo crendice para ficar cheiroso. Quando você olha do mundo espiritual, as energias que envolvem aquelas forças da natureza, aqueles elementos naturais, eles trazem uma reação diferente. Mas é o modo como nós aplicamos na nossa vida que nós acreditamos que tem um efeito fantasioso, tem um efeito místico, tem um efeito verdadeiro. Mas olharmos do nosso ponto de vista é muito limitador, porque os nossos sentidos não percebem isso. Mas do mundo espiritual, sim. Se no caso de uma simples palavra, como nós conversamos, tem um efeito tão poderoso, e que para nós aqui do mundo espiritual, palavras são simplesmente palavras, do mundo espiritual as palavras são pacotes energéticos que são enviados em direção às pessoas, ou que nós mesmos absorvemos, dependendo da qualidade que nós colocamos nelas. E isso só é possível perceber a partir dessa sensibilidade de olhar as coisas pela perspectiva espiritual. Então, nem tudo sim e nem tudo não. Aquilo que nós não entendemos é importante nós termos esse reconhecimento para que mais para frente, quando nós tivermos condições, fazermos uma interpretação adequada para ela. E até mesmo no mundo espiritual, dependendo da faixa vibracional em que o espírito está, ele vai perceber ou não perceber coisas que somente aquelas mentes mais sutis e mais poderosas são capazes de captar. Muito importante, né? Pois é, Brás, a diferença que é. O sentido é quase o mesmo, mas olha a diferença que nós temos. Então vamos lá. Ele falava para nós aqui do número 7. Eu me recordo que uma vez eu li uma coleção de Nostradamus chamado As Centúrias. Ela foi uma coleção, era um livro, né, na verdade, que ele foi publicado em 1555. E aí acabou me chegando, né, do meu cunhado e tal. Ele tinha essa coleção escrita em italiano, em latim e escrita em português. Foi na mesma época que eu li, inclusive, também a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Também tive a oportunidade de ler a versão original dela. E aí, então, no As Centúrias, Nostradamus trazia todas aquelas profecias que ele acabava recebendo, percebendo, e que depois, né, nós aqui na geração contemporânea, procurávamos encontrar nas obras de Nostradamus os efeitos que ele previa.
como, por exemplo, guerras, grandes descobertas, conflitos, assassinatos, grandes nascimentos. Ele procurava prever sobre tudo isso, né? E o Carl Sagan, ele tinha no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, mas já falei para vocês desse livro, né? São os demônios da fantasia, da ignorância, né? Então ele procurava desmistificar a partir de uma visão científica, que até ele também, que tinha essa visão tão racional, certamente quando ele desencarna, vai para o mundo espiritual, ele se surpreende com muito daquilo que ele negava, mas que na verdade ele não compreendia, porque a visão dele era simplesmente uma visão materialista, científica, racional, a partir do ponto de vista material e não do ponto de vista espiritual. Sendo que ele próprio não acreditava na sua continuidade como ser imortal. A sua visão como cientista é: eu vou morrer, meu corpo vai desaparecer e eu vou sumir. Simplesmente assim. Bom dia, Sandra. Então, ele falava sobre isso. Então, o Carl Sagan dizia que essas profecias do tipo Nostradamus, em vez de você acertar a flecha no meio do alvo, já que você fez a pontaria e você acertou o alvo, essas profecias é o contrário. Você atira a flecha e aí você pega o alvo e procura colocar na posição em que a flecha vai acertar, né? Ou seja, você faz as suas interpretações de acordo com suas crenças, de acordo com seus desejos, muitas vezes. Mas nesse livro, As Centúrias, que eu estava falando para vocês, tem um trecho, eu procurei aqui na versão digital, não a encontrei, mas tem um trecho exatamente em que Nostradamus fala muito sobre o número 7. Ele vai lembrar, por exemplo, dos 7 pecados capitais. Ele vai lembrar das 7 notas musicais, das 7 cores do arco-íris, dos 7 títulos nobiliárquicos, né, barão, conde, visconde, marquês, duque, arquiduque, imperador, né, esses são os mais básicos, né, dos títulos nobiliárquicos, né, dos nobres. Então, a profecia que ele fazia sobre a queda de Roma, ele colocava, por exemplo, que Roma representava uma serpente de 7 chifres. E esses 7 chifres eram 7 morros que tinham em volta de Roma, que tem ainda, né? 7 elevações no relevo. Então, quando ele falava, né, que a queda da serpente de 7 chifres, e aí todo mundo procurava entender, mas o que é essa serpente de 7 chifres? Parece um trava-línguas, né? Uma serpente de 7 chifres. E aí então eles faziam a interpretação que ele estava falando sobre Roma. Então, quer dizer, o 7 é um número muito místico para nós. E é natural que essa pergunta que foi feita aqui na 142 tenha a ver com esse número, porque ele faz parte das nossas crenças, faz parte do nosso conjunto de crenças. Dudu colocou em cima para nós ali antes, né? O sal é um composto energético muito forte, e com isso os mares deste orbe intenso, imersos, né? Imensos, e trazendo nesses oceanos boas energias para um povo que, sem saber, ainda continua degradando esse espaço ainda desconhecido, que só traz benefícios ao ser humano dessa terra tão carente ainda de valores morais, né? Obrigado, amigos. Então, inclusive, né, no livro Voltei, o irmão Jacó fala sobre isso, né? Que aqueles espíritos que desencarnaram, ele inclusive, eles foram levados para uma praia para poderem se reorganizar e se reenergizar para depois seguirem para o mundo espiritual, para as colônias do mundo espiritual. Né? Então as práticas de religiões que fazem ali os seus cerimoniais nas praias, embora para nós possa parecer apenas uma questão de cenário, eles trabalham de um jeito certo ou de um jeito errado, não cabe a nós falar sobre isso, porque nós não entendemos sobre esse assunto ainda, mas as energias que estão envolvidas naquele ambiente. O vento, a água, os minerais ali presentes, a energia do sol ou da lua, seja lá como for. Então todos esses elementos, né, embora nós espíritas procuremos trabalhar com uma fé raciocinada, nós temos que admitir, como eu comentei há pouco, que a nossa visão do mundo físico ela é muito limitada nos nossos sentidos. E somente no mundo espiritual nós somos capazes de perceber isso. Como lembramos,
o próprio André Luiz, que falava sobre isso lá do Nosso Lar. Né, sobre os fluidos, por exemplo, que eram retirados da natureza, né, o ectoplasma tirado da natureza, para ajudar nos tratamentos nas casas espíritas. Na nossa visão, uma árvore é uma árvore. E aquela pessoa que abraça uma árvore, dizendo que está abraçando, sentindo as vibrações da natureza, nós rotulamos como uma pessoa meio maluca. Mas e do mundo espiritual, quando nós olhamos para a natureza e vemos ali aquela energia pulsante, daquele fluido vital que anima aquele ser, que para nós uma árvore simplesmente é uma árvore, tanto faz se eu cortar ou não cortar, se eu puser fogo ou não puser fogo. Então aqui, conforme nossos amigos colocaram, né, essa degradação do meio ambiente que nós estamos fazendo, nós nem fazemos ideia da tamanha perturbação que nós estamos criando, não apenas naquele meio ambiente, mas no nosso planeta como um todo. Lembrando, né, que André Luiz, como Maria João de Deus, já comentaram conosco sobre esse campo vibracional, esse campo mental que nós criamos em torno do planeta, como fruto das nossas próprias criações. Então, para nós não pensamos nisso. Para nós pegamos um radar, um satélite, pegamos um telescópio, nós olhamos para o espaço e não vemos nada. Mas olhando em volta do nosso planeta, aquilo que nós criamos em termos de vibração, isso é uma realidade, mas que nós ainda não vemos. Então, a perturbação que nós criamos na degradação do meio ambiente, o que nós criamos nos conflitos que nós estamos produzindo por desentendimentos, por ideologias, por ambição, por ganância, por vários outros motivos, tudo isso repercute sobre nós mesmos, num campo vibracional que para nós é invisível, mas nem por isso nós deixamos de sentir o seu efeito. Então, no mundo espiritual, certamente nós temos ali aqueles aprendizados que nós vamos para olhar exatamente para esses fluidos, para essas energias. Porque os fluidos são elementos neutros. A direção e a qualidade que nós damos a ele é uma criação mental. Kardec fala sobre isso, os espíritos orientam, André Luiz fala sobre isso. Então dá para a gente imaginar essa psicosfera que nós estamos criando em torno de nós. A atmosfera, em grandes cidades, por exemplo, como São Paulo, é uma atmosfera que não é pura. Pelo contrário, ela é bastante prejudicial para a nossa saúde, muitas vezes. Mas e a atmosfera? Mas e a psicosfera? Porque hoje, quando se estuda academicamente, nessa parte da geografia, nós vamos ver o nosso mundo dividido em 3 grandes campos. Né? Nós temos a geosfera, que é exatamente essa parte material, mineral, rochas, que existe aqui no nosso mundo. Nós vamos ter a hidrosfera, que é toda essa parte aquática que nós temos, incluindo essa umidade suspensa na nossa atmosfera, e a terceira, a atmosfera propriamente dita, que é toda essa parte de gases em torno de nós. Nós estamos comprometendo esses 3 campos, sem perceber essa 4ª esfera em torno de nós, que é a nossa psicosfera, que ela sai do elemento material, do elemento químico, do elemento físico, e entra no elemento fluídico espiritual. E as nossas mentes são exatamente as forças motrizes, são as máquinas que vão mobilizar essas energias e dar qualidades a ela. Mas nós encarnados ignoramos completamente. E se você vai falar sobre isso numa convenção de cientistas, que o nosso campo mental é capaz de gerar essa qualidade dessas camadas energéticas em torno de nós, eles vão dizer que isso é maluquice, que a ciência não reconhece isso. E não existe algo mais concreto do que isso. Assim como no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 23 ou 24 que fala sobre preces, que eu comentei há pouco, que foi dito que uma prece feita coletivamente é muito mais poderosa do que uma prece feita individualmente. Claro que dependendo, né, das mentes de quem nós estamos falando. Não podemos comparar, por exemplo, uma prece feita por Jesus com uma prece feita por 1 milhão de pessoas.
Mas quando nós falamos sobre preces feitas coletivamente, e pensando na potência que essa prece tem a partir da conexão de todas essas mentes unidas, nós podemos imaginar o que acontece numa guerra, em que todas aquelas mentes desarmonizadas, desequilibradas, se unem formando aquele campo em torno dela. E André Luiz vai lembrar em Nosso Lar também que as vibrações do planeta que estavam ali, né, sendo produzidas em meio à Segunda Guerra Mundial, a grande turbulência vibracional que isso gerava nas pessoas que estavam em Nosso Lar, principalmente nos pacientes, que estavam naquela fase de recuperação e precisavam ser protegidos, defendidos dessa vibração, porque eles estavam sendo diretamente afetados por isso. Século XVIII o quê, Angelina? Século XXVIII o quê? Diz para mim ali. Então eu sou maluca, né? Converso com as plantas desde adolescente, né? Pois é. Gente que põe música, né? O capítulo 28, obrigado. Capítulo 28 sobre preces. Então a gente vai perceber que esses ensinamentos que são trazidos para nós vemos muito a prece, né? Mas quando a gente acaba expandindo e olhando para o mundo à nossa volta, não pela prece em si. Porque o que é a prece? Para nós, a prece se tornou um ritual. Mas a prece, de fato, nada mais é do que uma irradiação, uma emanação mental, em que nós utilizamos palavras, utilizamos símbolos, utilizamos imagens mentais, que fazem com que as energias que são emanadas da nossa mente tenham uma determinada qualidade, uma determinada direção. E se uma prece é capaz de fazer isso, uma agressão verbal, mental, também é capaz de fazer isso. Joana de Ângeles, inclusive, ela lembra que a mente desequilibrada provoca uma descarga vibracional sobre a mente da pessoa que está passando por isso. Nos momentos em que nós estamos com raiva, em que nós estamos deprimidos, em que nós estamos preocupados, angustiados. Por isso que ela fala, faça uma pausa e faça uma prece. Para que a gente possa, através da prece, desviar nossa atenção daquele momento turbulento para reharmonizar nossas energias. Quem nunca, diante de uma grande descarga mental, sente dor de cabeça, enjoo, dores que são potencializadas. Por que isso tudo? Porque a nossa mente é capaz. Né? Claro que quimicamente ou bioquimicamente, os médicos vão dizer que os hormônios que são produzidos pelas nossas glândulas, quando são estimuladas pela força da nossa mente, o cérebro emite descargas elétricas e os hormônios percorrem o nosso corpo. Tudo certo. Mas e vibracionalmente, energeticamente, que a nossa medicina não é capaz de perceber? Energeticamente, a nossa mente está produzindo uma grande tempestade mental. Não uma tempestade cerebral, que de fato acontece pelas descargas hormonais que nós produzimos. Mas uma descarga na nossa mente, diferenciando cérebro, que é um órgão, mente, que é esse campo mental que o espírito produz. Portanto, quer dizer, não é um campo mental, né? Mas a mente nada mais é do que uma propriedade do espírito, né? E através da mente ela produz pensamentos. Esses pensamentos geram vibrações. Essas vibrações são direcionadas para nós mesmos. Então, olha só que interessante quando a gente começa a estudar, olhando pela perspectiva da doutrina, vendo esse campo invisível à nossa volta. Individualmente eu crio uma tempestade, mas coletivamente também eu crio essa tempestade. E aquela camada de poluição que tem numa cidade grande como São Paulo, aquela camada de energias poluídas também está sobre determinados ambientes. E é por isso que os espíritos dizem, né, que na época do Natal, épocas de comemorações, de grandes festividades, a nossa mente se encontra harmonizada num estado de alegria, num estado de fé. Então, naquele momento, dá para dar uma mudada nas vibrações, na frequência das nossas energias. Porém, quando nós voltamos para o nosso estado natural ou entramos nesse estado em desequilíbrio, nós geramos essas descargas muito desequilibradas e muito destrutivas para todos nós.
Né? Então a gente só deu uma desviada no assunto para poder falar sobre a força da mente. Né? O Dudu colocou aqui, né, a prece é o caminho sem curvas que leva o seu pensamento, o seu pedido de forma rápida e reta. E com certeza, tudo que vier desse coração que implora e pede, chegará. Né? Então tá aí. E nós ainda temos uma dificuldade muito grande, até mesmo para entender o efeito da prece. Porque as preces são o quê? Pedidos, súplicas. Então até mesmo o jeito que nós fazemos a prece é algo que nós estamos ainda nos educando, aprendendo para entender essa grande potência que nós temos à nossa disposição. Porque nós estudamos o cérebro, mas ainda não conseguimos compreender a mente. E a prece faz parte da mente. Por isso que hoje nós até temos estudos, né, sobre pacientes, por exemplo, que são tratados em hospitais, e em que eles, então, aquele grupo de controle que ninguém faz prece por eles, e aquele outro grupo que recebe preces. E ali temos alguns resultados que são bastante interessantes, mostrando que pacientes que recebem preces, né, que sabem que estão recebendo preces, acabam eles mesmos se induzindo a uma cura, provocando aquela autocura, enquanto aqueles outros pacientes que são simplesmente deixados ali sendo tratados normalmente, têm um resultado menor. Então a prece também não no sentido de crença, né, não no sentido espiritual, mas no sentido de crença pessoal. O que aquela crença faz sobre aquela pessoa. E o que a descrença também pode fazer. Eu tenho que policiar muito meu poder mental. Pois é, todos, né, Brás? Né, o orar e vigiar, né? O vigiar e orar é algo que é um ponto incontestável para todos nós. Né? Mas vamos lá, falando sobre o número 7, que nós conversávamos, né? Então poderíamos receber um ensinamento sobre o número 7, tantas vezes utilizado no ensino das tradições sagradas do cristianismo, né? Como eu falei para vocês, os 7 pecados capitais, por exemplo. Né? Diz aqui Emmanuel, uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos domínios da chamada numerologia, fugindo ao escopo de nossas cogitações espirituais. Então Emmanuel já colocou que nós não devemos nos desviar do objetivo que é entender essa questão que o Espiritismo traz. Mas ele vai responder, claro. Os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural. Mas em face dos nossos imperativos de educação, temos de convir que todos os números, como todas as vibrações, serão sagrados para nós, quando houvermos santificado o coração para Deus, sendo justo nesse particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os homens, porém os homens não foram criados para os números. Né? Então ele fala dos 7 dias da semana também, que é um outro ponto aqui. Né? Então, mais uma vez aqui, enquanto nós nos prendemos na numerologia, Emmanuel lembra sobre a força da mente, que é muito mais valiosa do que essa questão de números. André lembrou, né? Como o meu estado emocional é sempre levemente pilhado, tenho muita dificuldade em fazer a prece do coração. É preciso muita concentração. E aí, Andréa, esse é um ponto importante, que é o objetivo dos grupos religiosos, dos grupos de estudos, dos grupos de prece. Porque se nós não conseguimos fazer sozinhos, fazermos em companhia, fazermos estimulados, isso nos fortalece muito. Esse é um dos grandes objetivos, dos incentivos que todos receberam no passado para formar grupos. Né? As primeiras religiões começaram assim, o próprio cristianismo começou assim. As pessoas se juntavam para participar daquela cerimônia, daquele ritual. Por que isso tudo? Porque juntas as pessoas são muito mais potentes, se sentem muito mais seguras do que isoladas. É daí a importância de você ter participação num grupo saudável, direcionado para esse objetivo, do que você estar isolada, tentando fazer as coisas por conta própria. Exatamente, a união de vibrações, o trabalho coletivo.
Por isso que uma pessoa isolada, ela sofre muito mais do que aquela pessoa que faz parte de uma coletividade. Tem até um provérbio africano que diz assim, que sozinho você faz uma viagem, acompanhado você vai mais longe. Então esse provérbio africano ele se aplica muito bem nessa questão do fortalecimento da nossa fé. Sozinho você pode ter a sua crença, mas acompanhado a sua crença se torna muito mais forte. Então por isso a gente nunca deve fugir, né, dessa harmonia coletiva em que a gente se fortalece, em que a gente cresce. Felizes de nós que temos a participação, né, temos a possibilidade de compartilhar as nossas crenças, as nossas ideias, num grupo como o nosso, por exemplo. Nosso aqui na nossa sala, nosso no nosso trabalho, nos centros, nas instituições onde nós frequentamos, sejam elas espíritas, sejam elas entidades civis, seja lá como for. Mas a partir do momento em que nós unimos as nossas intenções, nós ficamos muito mais fortes e equilibrados para dar continuidade a ela, né? Isso que é importante para nós. O Brás lembrou, né? Fez 70... Ô, Brás, parabéns então, meu amigo. 77 anos agora, dia 23. Fiquei de antena ligada e impressa, né? Isso aí, parabéns, Brás. Um grande abraço, meu querido. Se tivesse falado, a gente teria feito um bolo para você. Feito o bolo e comido, claro, né? Não é só feito. Vamos lá. Questão 143, para direcionarmos aqui. Então, mais uma vez, aqui da numerologia, também tem essa questão mental, né? 143. Deve acreditar-se na influência oculta de certos objetos, como joias, etc., que parecem acompanhados de uma atuação infeliz e fatal. Aqui a gente vai lembrar que André Luiz, num dos seus livros, eu não me recordo qual que é, depois eu coloco lá no grupo, mas ele falava sobre, ele estava fazendo um trabalho com um dos seus orientadores, um trabalho de assistência, e no intervalo, enquanto a situação se desenrolava, ele acabou fazendo uma visita, eles acabaram fazendo uma visita no museu. E aí ele acabou desenvolvendo um estudo sobre a psicometria. E nesse trabalho de psicometria, ele acabou também analisando as energias que ficam impregnadas nesses objetos. Naqueles objetos expostos, né, como um pente, um espelho, uma joia, seja lá como for, né? Foi no Rio, exatamente, Brasil, onde ele trabalhava lá. Depois eu pego para vocês direitinho e coloco lá o capítulo para a gente poder fazer uma leitura. Mas ele falava exatamente sobre isso. Qual exatamente ali a realidade desses objetos acompanhados de uma atuação infeliz e fatal. Ou seja, os chamados objetos amaldiçoados. Em que, por exemplo, né, uma pessoa que era de uma família, o avô morreu tragicamente e ele tinha um chapéu. E o neto usou esse chapéu e morreu tragicamente. Então a culpa foi do chapéu. Qual é a realidade disso tudo? Diz aqui para nós. Os objetos, mormente os de uso pessoal, têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas, de seus antigos possuidores no mundo. Razão por que parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. Então a gente vê que Emmanuel procura sempre trazer de volta o foco da atenção daqueles colegas para que eles não se deixem desviar para essas questões místicas, mas focarem nas questões concretas da evolução espiritual. Mas a pequena explicação que ele coloca para nós
Aqui ele fala apenas disso, né, que muitas vezes um objeto que pertenceu a uma pessoa que já desencarnou, e essa pessoa muito materializada e presa ainda nas suas posses, acabam influenciando negativamente a pessoa. Né, como foi o caso que nós lemos, né, lá no próprio o livro Céu e Inferno, lá na parte dos criminosos arrependidos, se eu não me engano, que é o espírito de Castanho da Ri, ou a história de um danado, em que aquela pessoa, uma pessoa vivia ali, essa pessoa, lembra, né? Ele e o irmão eram produtores de salsicha lá no sul da França. E aí então um irmão, tomado pelo ciúme, acreditando que o outro irmão estava bulinando ali, né, com a esposa desse primeiro, ele acabou assassinando o irmão. Pegou a faca de preparar ali as salsichas e matou o irmão. E ele ficou ali mais de 200 anos preso dentro daquela recordação contínua do crime que ele praticou. E aí então, lá na época de Kardec, isso lá em 1600 e pouco. E aí então, na época de Kardec, já no século XIX, uma pessoa foi alugar uma casa e acabou depois morrendo ali um senhor. O filho, né, o senhor comprou a casa, acabou morrendo. Veio o filho, estava sozinho na casa e levou uma bofetada no rosto. E ele estava sozinho, então quer dizer, ele entendeu que aquela casa estava assombrada. Chamou o exorcista, fez isso, fez aquilo, até que então que Kardec teve conhecimento e fez a evocação do espírito. Esse espírito se manifestou completamente desequilibrado, raivoso, quebrava lápis, rasgava papel, uma coisa assim muito agressiva. Até que depois de algumas evocações, o espírito foi se acalmando e tendo o entendimento da sua realidade. Então isso mostrava o quê? Não era a casa que era amaldiçoada, mas era o espírito que se encontrava preso, que atuava sobre o encarnado, na sua influência. Exatamente aquilo que Kardec, até no livro dos médiuns, ele estuda sobre isso, sobre casas assombradas. Então, além dessa questão espiritual, dos espíritos terem interesse naquele objeto, naquele local, enfim, nós temos também a questão das vibrações, que é o caso do estudo da psicometria. Local, objeto. Kardec, André Luiz vai falar um pouquinho sobre isso. A gente depois pode pesquisar e trazer aqui para nós. Mas, mais uma vez, Emmanuel chama atenção para que, independentemente do objeto, e é algo que a gente vê muito isso, das crenças atuais, uma pessoa desencarna, a família pega aquele objeto e faz a doação. E aí alguém que vai receber fala, essa pessoa morreu, então eu não quero. Tem até um caso, eu comentei com vocês há um tempo atrás. Sim. Isso exatamente, André. Então você tem o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Gênese, principalmente o capítulo 14 da Gênese, que fala dos fluidos. Então eu cheguei a comentar com vocês uma notícia curiosa que foi publicada sobre o Japão. Coisa de 2, 3 meses que eu vi essa notícia. Que dizia o seguinte, que toda imobiliária desculpem. Toda imobiliária no Japão, no momento em que alguém vai comprar uma casa, comprar um imóvel, ou alugar esse imóvel, a imobiliária, por lei, ela é obrigada a informar se alguma pessoa morreu ou não naquele local. Ela é obrigada a fazer isso. Então, por exemplo, quando você vai comprar uma casa e uma pessoa morreu naquele lugar, você compra muito mais barato, porque as pessoas não querem fazer isso. Até um brasileiro que vive no Japão, ele trabalhava como empreiteiro, para fazer reformas e tal. Ele disse que até mesmo ele, quando ele vai fazer uma reforma de um local em que uma pessoa morreu ali, principalmente em casos especiais, como é o caso do suicídio, ou quando alguém, que lá é muito comum no Japão acontecer, pessoas que desencarnam sozinhas em casa, pessoas mais idosas, em que a família já não está mais por perto e tal, ele acaba ali desencarnando. E esse empreiteiro, ele comentou o seguinte, que ele foi até lá e ele soube que a pessoa que faleceu naquele lugar tinha ficado durante alguns dias ali sozinha. Até que os vizinhos começaram a sentir aquele cheiro incômodo e tal, chamaram a polícia, a pessoa já estava em processo de decomposição.
E ele, como empreiteiro, para fazer esse tipo de trabalho, ele cobrava mais caro pelo fato de alguém ter morrido naquele local. Então, para vocês verem que até mesmo essa ideia de você comprar uma casa, alugar uma casa, em que nela uma pessoa tenha desencarnado, especialmente nessas duas condições, acaba desvalorizando e até mesmo as pessoas se recusam a fazer isso dependendo das crenças dela. Então a gente vê que essa questão de vibração, essa questão de crendices, de fantasias, de histórias que são contadas, isso interfere muito no nosso comportamento. Nós somos muito influenciáveis nesse sentido. Né? A Andréa lembrou lá em cima, né, me lembrei da história do espelho no museu. Foi exatamente em André Luiz, Andréa. Depois eu mostro para você. Tá para vocês, tá? Dudu lembrou aqui, né? Vou mudar para o segundo andar aqui, né? Lá morreram 3 lá, né? Deve estar baratinho, né? Pois é. Pior se você morrer, são 4, né, Dudu? Aí vai ser ruim, aí o lugar vai ficar contaminado de vez. Né? Mas a gente tem todas essas crendices, né, em torno disso, mas também tem ali a sua realidade. Né? Me lembro do Divaldo, ele visitou o campo de Auschwitz, lá na Polônia, aquele campo de concentração, e ele comentava sobre o sentimento que ele tinha dentro daqueles alojamentos. E ele percebia o grande sofrimento, a grande angústia que se tinha ali, não pela presença dos espíritos, mas pelas vibrações que estavam impregnadas naquelas instalações. Então, algo muito sofrido, como acontece também aqui no Brasil, em fazendas que tinham senzalas. Né? Então, tudo isso faz parte, né, dessa realidade do mundo invisível, né? Do campo das vibrações. E aqui depois, né, tem umas 2 questões aqui para a gente finalizar. Ele vai falar sobre cartomancia e vai falar sobre fenômenos premonitórios. A gente vai deixar então para o nosso próximo encontro. E eu vou trazer para vocês, então, também essa parte de André Luiz, falando um pouquinho sobre a psicometria, para a gente poder complementar depois essa questão 143. Tá bom? André colocou, né? Nem me fale, né? Não consegui passar do primeiro, né? Só fazia chorar. E tive que ficar do lado de fora enquanto o grupo visitava. O Divaldo chegou a falar sobre isso, Andréa, que ele teve que ficar ali um ponto lá fora para poder se recompor, porque ele estava de fato absorvendo muito isso tudo, né? O Braço colocou, né, um amigo meu fazia faculdade em Jaboticabal, procurando uma casa para alugar, né? Todas estavam muito caras, né? Quando ele achou uma barata, avisaram para ele que tinha assombração nele, né? Ele alugou a si mesmo, né? Capinando o quintal, ele viu um lugar em que um gambá entrava para o teto da casa, né? Ele ficou feliz. Pois é, olha só, o fantasma nada mais é do que um gambá, né? Mas, né, as pessoas têm... Vou ver se eu acho essa notícia do Japão e eu mando para vocês lerem. Que ela é muito curiosa de perceber como isso é forte, dependendo da cultura, o que é você lidar com morte. Né? E está certo que muitas pessoas realmente percebem essas vibrações, sentem o efeito desses espíritos, desses fluidos, né? Mas é muito mais por crendice, por medos, por histórias que são contadas, do que por uma questão real. Né? Mas a gente vai estudar sobre isso oportunamente. Né? Exatamente, Mariona. Eu acho que eu coloquei para vocês, né? Mas eu pego de novo depois, a gente encontra. Tá bom? Bom, é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Esperando, né, que esse nosso bate-papo de hoje tenha sido ilustrativo, tenha sido interessante, né? Mas realmente a gente é a história, né? Quando para um espírita, quando se fala sobre numerologia, quando se fala sobre cartas, quando se fala sobre adivinhações, leitura de mão, algumas vezes nós somos muito radicais no julgamento, porque sim, muitas histórias e muitas fantasias acabam se tornando algo que pode ser dispensado. Mas quando nós somos muito radicais no julgamento, sem entendermos aquilo que o mundo invisível reserva para nós, nesse campo vibracional, nesse campo energético, nesse campo fluídico, nós ficamos muito surpresos com relação a isso.
Então é muito mais fácil nós dizermos que nós entendemos pouco e esperamos no futuro ter um entendimento melhor, do que simplesmente dizermos que isso não existe. Porque é a mesma coisa do cientista dizer que fantasma é coisa da nossa cabeça. Aí nós falamos, então você não sabe do que você está falando. É a mesma coisa quando nós falamos, então tal coisa é coisa da sua cabeça. Calma que do nosso ponto de vista material, a nossa visão tem as suas limitações. Então podemos até não acreditar, mas também temos que admitir que nem tudo nós entendemos. E que existe uma visão do mundo espiritual que ela é muito reveladora, que nós ainda não temos acesso. Pelo menos não nesse momento da nossa existência. Então, com calma, a gente vai aprendendo e desvendando tudo isso. Né? Mas é isso. Fechando por aqui, então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Desculpem o atraso aqui, o estender um pouquinho mais o nosso horário.